Canal Cyber Contos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 14. Em Londres. Meu irmão mais novo estava em Londres quando os marcianos caíram em Woking. Era estudante de medicina, preparava-se para um exame iminente e não soubera da chegada deles até a manhã de sábado. Os jornais matinais continham, além de longos artigos especiais sobre o planeta Marte, a vida nos planetas e coisas assim, um breve e vago telegrama, ainda mais impressionante por sua brevidade. Os marcianos, alarmados pelo assédio de uma multidão, haviam matado várias pessoas com uma arma fulminante, dizia a matéria. O telegrama concluía com estas palavras: por mais temíveis que pareçam, os marcianos não saíram do fosso onde caíram, e de fato parecem incapazes de fazê-lo. Provavelmente isso se deve à força relativa da energia gravitacional da Terra. Os redatores expandiram esse texto em termos muito alentadores. Naturalmente, os estudantes do curso preparatório de biologia, a que meu irmão compareceu naquele dia, ficaram extremamente interessados. Mas as ruas não mostravam nenhum sinal de agitação fora do normal. Os jornais da tarde estamparam fiapos de notícias sob grandes manchetes. Até às 8, não tinham nada a contar além do movimento das tropas no campo e o incêndio dos pinheirais entre Woking e Weybridge. Então a St. James Gazette, numa edição especial, anunciou que a comunicação telegráfica fora interrompida. Achava-se que o motivo era a queda de pinheiros incendiados sobre a linha. Nada mais sobre a batalha foi divulgado naquela noite, a noite da minha viagem a Leatherhead e de volta a Maybury. Meu irmão não se preocupou conosco, pois sabia pela descrição dos jornais que o cilindro caíra a pelo menos 3 quilômetros de nossa casa. Decidiu visitar-me naquela noite com o intuito, segundo me disse, de ver aquelas coisas antes que fossem destruídas. Mandou-me um telegrama, que nunca recebi, por volta das 4 horas, e passou o começo da noite numa casa de espetáculos. Em Londres também caiu uma tempestade na noite de sábado, e meu irmão foi para a estação de Waterloo de táxi. Na plataforma de onde o trem da meia-noite geralmente partia, ele soube, depois de alguma espera, que um acidente impedia o acesso dos trens a Woking naquela noite. A natureza do acidente ele não conseguiu averiguar, nem as autoridades ferroviárias sabiam com clareza naquele momento. Não havia muita confusão na estação, e os funcionários, sem imaginar que algo mais do que uma pane entre Byfleet e o entroncamento de Woking ocorrera, redirecionavam os trens que geralmente passavam por Woking para Virginia Water ou Guildford. Faziam também os arranjos necessários para alterar a rota das excursões da Liga Dominical para Southampton e Portsmouth. Um repórter de um jornal noturno, confundindo meu irmão com o controlador de tráfego a quem ele vagamente se assemelha, cercou-o e tentou entrevistá-lo. Poucos, exceto os funcionários da ferrovia, relacionaram a pane aos marcianos. Meu irmão não se preocupou conosco, pois sabia pela descrição dos jornais que o cilindro caíra a pelo menos 3 quilômetros de nossa casa. Decidiu visitar-me naquela noite com o intuito, segundo me disse, de ver aquelas coisas antes que fossem destruídas. Mandou-me um telegrama, que nunca recebi, por volta das 4 horas, e passou o começo da noite numa casa de espetáculos. Em Londres também caiu uma tempestade na noite de sábado, e meu irmão foi para a estação de Waterloo de táxi. Na plataforma de onde o trem da meia-noite geralmente partia, ele soube, depois de alguma espera, que um acidente impedia o acesso dos trens a Woking naquela noite. A natureza do acidente ele não conseguiu averiguar, nem as autoridades ferroviárias sabiam com clareza naquele momento. Não havia muita confusão na estação, e os funcionários, sem imaginar que algo mais do que uma pane entre Byfleet e o entroncamento de Woking ocorrera, redirecionavam os trens que geralmente passavam por Woking para Virginia Water ou Guildford. Faziam também os arranjos necessários para alterar a rota das excursões da Liga Dominical para Southampton e Portsmouth. Um repórter de um jornal noturno,
confundindo meu irmão com o controlador de tráfego a quem ele vagamente se assemelha, cercou-o e tentou entrevistá-lo. Poucos, exceto os funcionários da ferrovia, relacionaram a pane aos marcianos. Li, em outro relato desses eventos, que na manhã de domingo, toda Londres estava eletrizada pelas notícias de Woking. Na verdade, nada justificava essa formulação extravagante. Muitos londrinos não ouviram falar dos marcianos até o pânico da manhã de segunda. Aqueles que ouviram demoraram para entender todo o significado dos telegramas escritos às pressas e publicados nos jornais de domingo. A maioria dos londrinos não lê as edições dominicais. A certeza da segurança, além disso, estava tão embrenhada na mente dos londrinos, e informações espantosas eram tão corriqueiras nos jornais, que leram sem qualquer temor pessoal. Por volta das 7 horas da noite passada, os marcianos saíram do cilindro e, deslocando-se sob uma armadura de escudos metálicos, destruíram totalmente a estação de Woking e as casas adjacentes, e massacraram um batalhão inteiro do regimento de Cardigan. Não se conhecem detalhes. As metralhadoras Maxim foram completamente inúteis contra a armadura dos inimigos, e os canhões de campo foram desmantelados por eles. Os sardos voaram a galope a Chertsey. Os marcianos parecem deslocar-se lentamente para Chertsey ou Windsor. Um grande temor tomou conta de West Surrey, e fortificações de terra estão sendo erguidas para deter o avanço em direção a Londres. Foi assim que o Sun de domingo deu a notícia. E um artigo didático, inteligente e pontual do Referee comparou a situação a um vilarejo sendo invadido subitamente por animais de um zoológico. Ninguém em Londres sabia claramente a natureza dos marcianos blindados, e permanecia a ideia fixa de que os monstros deviam ser lentos, rastejando, arrastando-se penosamente, eram expressões recorrentes em quase todas as primeiras notícias. Nenhum telegrama poderia ter sido escrito por uma testemunha ocular do avanço dos marcianos. Os jornais de domingo publicaram edições especiais com novas informações, ou mesmo sem elas. Mas não havia praticamente nada de novo para contar ao público até o final da tarde, quando as autoridades passaram às agências de notícias as informações de que dispunham. Foi declarado que a população de Walton e Weybridge, e de todo aquele distrito, tomava as estradas em direção a Londres, e nada mais. Meu irmão foi à igreja do Foundling Hospital de manhã, ainda ignorando o que acontecera na noite anterior. Lá ouviu alusões à invasão e uma prece especial Ao sair, comprou um Referee. Ficou assustado com as notícias que leu e voltou à estação de Waterloo para saber se a comunicação havia sido restabelecida. Ônibus, carruagens, ciclistas e inúmeras pessoas andando com suas melhores roupas pareciam pouco afetados pelas estranhas notícias que os vendedores de jornais disseminavam. Estavam interessadas, ou quando alarmadas apenas por causa dos habitantes da região. Na estação ele soube pela primeira vez que as linhas para Windsor e Chertsey estavam interrompidas. Os carregadores lhe disseram que vários telegramas extraordinários haviam sido enviados pelas estações de Byfleet e Chertsey, mas que cessaram abruptamente. Meu irmão não conseguiu extrair deles detalhes precisos. Estão acontecendo batalhas ao redor de Weybridge, foi tudo que lhe informaram. O serviço de trem estava agora muito desorganizado. Muitas pessoas que esperavam amigos vindos de lugares da rede sudoeste vagavam pela estação. Um senhor grisalho aproximou-se de meu irmão e criticou a companhia sudoeste. Eles só querem ganhar dinheiro, disse ele. 1 ou 2 trens chegaram de Richmond, Putney e Kingston, trazendo pessoas que haviam partido para passar o domingo navegando, mas encontraram os portões fechados e uma atmosfera de pânico. Um homem de jaqueta azul e branca dirigiu-se a meu irmão, cheio de estranhas notícias. Multidões chegam a Kingston em carroças e outros veículos, levando baús com objetos de valor de moleza. Weybridge e Walton e dizem que ouviram canhões em Chertsey, fogo pesado, e que soldados montados lhes disseram para sair de lá imediatamente porque os marcianos estavam chegando. Nós também ouvimos canhões disparando na estação de Hampton Court, mas achamos que eram trovões. Mas que diabo está acontecendo? Os marcianos não conseguem sair do fosso, não é?
Meu irmão não soube responder. Mais tarde, ele descobriu que o vago sentimento de temor se espalhara para os clientes da ferrovia subterrânea e que excursionistas de domingo começaram a voltar de todos os pulmões verdes do sudoeste, Barnes, Wimbledon, Richmond Park, Kew e outros, muito antes do horário normal. Mas ninguém tinha mais do que vagos boatos a relatar. Todos no terminal pareciam irritados. Por volta das 5 horas, a multidão que aguardava na estação agitou-se imensamente com a abertura da linha de comunicação, quase invariavelmente fechada, entre as estações Sudeste e Sudoeste, e com a passagem de vagões de carga trazendo enormes canhões e de vagões lotados de soldados. Eram os canhões levados de Woolwich e Chatham para proteger Kingston. Houve uma troca de brincadeiras. Vocês vão ser comidos. Vamos domar as feras. E assim por diante. Um pouco depois, um pelotão da polícia entrou na estação para dispersar o público que estava nas plataformas, e meu irmão voltou para a rua. Os sinos da igreja chamavam para as vésperas, e um grupo de moças do Exército da Salvação passou cantando pela Avenida Waterloo. Na ponte, alguns desocupados observavam uma curiosa espuma marrom que o riacho trazia. O sol se punha, e a torre do relógio e as câmaras do parlamento se desenhavam contra o mais pacífico dos horizontes. Um céu dourado, rajado de longas faixas transversais de nuvens vermelhas e púrpura. Falava-se de um corpo que fora visto flutuando na água. Um dos homens reunidos lá, que se identificou como reservista, disse a meu irmão que vira um heliógrafo sinalizando a oeste. Na rua Wellington, meu irmão encontrou 2 tipos truculentos que haviam acabado de sair da rua Fleet, com jornais ainda molhados e cartazes chamativos. Terrível catástrofe, berravam enquanto desciam a rua Wellington. Batalha em Weybridge, veja todos os detalhes. Marcianos retaliam, Londres em perigo. Ele tinha de dar uma moeda de 3 pence por um exemplar daquele jornal. Então, e apenas então, que ele captou algo do terrível poder daqueles monstros. Soube que não eram apenas um punhado de criaturinhas rastejantes, mas mentes que controlavam vastos corpos mecânicos capazes de se deslocar rapidamente e desferir ataques tão letais que nem mesmo os canhões mais potentes resistiam a eles. Eram descritos como vastas máquinas parecidas com aranhas, com quase 30 metros de altura, capazes de correr como um trem expresso e de lançar um raio de intenso calor. Baterias camufladas, sobretudo de canhões, foram montadas na região ao redor do campo de Horsell e especialmente entre o distrito de Woking e Londres. 5 das máquinas marcianas se deslocaram em direção ao Tâmisa e uma, por um acaso feliz, tinha sido destruída. Nos outros casos, os canhões erraram e as baterias foram imediatamente aniquiladas pelos raios de calor. A mensagem mencionava a grande perda de soldados, mas o tom era otimista. Os marcianos foram forçados a recuar, não eram invulneráveis. Voltaram para o triângulo de cilindros no círculo ao redor de Woking. Sinalizadores com heliógrafos aproximavam-se deles por todos os lados. Canhões eram rapidamente transferidos de Windsor, Portsmouth, Aldershot, Woolwich e até mesmo do norte, entre eles longos canhões de 95 toneladas vindos de Woolwich. Ao todo, 116 estavam em posição ou sendo posicionados rapidamente, sobretudo no acesso a Londres. Nunca antes na Inglaterra houvera uma concentração tão vasta ou rápida de material militar. Esperava-se que outros cilindros que caíssem fossem imediatamente destruídos por potentes explosivos que estavam sendo fabricados e distribuídos às pressas. Sem dúvida, dizia o comunicado, a situação era da mais estranha e grave natureza, mas o público era exortado a evitar e desestimular o pânico. Sem dúvida, os marcianos eram estranhos e terríveis, mas ao que parecia, não eram mais de 20, contra milhões de humanos. As autoridades tinham razões para crer, pelo tamanho dos cilindros que devia haver no máximo 5 em cada um, seriam 15 ao todo. E pelo menos um fora eliminado, ou talvez mais. O público seria devidamente alertado da aproximação do perigo e medidas especiais estavam sendo tomadas para a proteção dos moradores dos subúrbios mais ameaçados, a sudoeste. E assim, com reiteradas garantias de que Londres estava segura
e de que as autoridades eram capazes de lidar com a situação difícil, o quase-decreto se encerrava. O texto fora impresso em tipos enormes e com tanta pressa que o papel ainda estava molhado. Não houvera tempo para acrescentar comentários. Era curioso, disse depois meu irmão, como o conteúdo normal do jornal fora brutalmente eliminado para dar lugar ao comunicado. Por toda a rua Wellington, as pessoas folheavam e liam as folhas rosadas, e a Strand de repente foi tomada pelas vozes de um exército de jornaleiros que seguiram o exemplo dos dois pioneiros. Homens desciam apressados dos ônibus para conseguir exemplares. De certo, as notícias agitaram imensamente a população, por maior que fosse a apatia anterior. As persianas de uma loja de mapas foram descidas, disse meu irmão, e um homem de roupas dominicais, incluindo luvas amarelo claro, podia ser visto no interior pregando mapas de Surrey na vitrine. Prosseguindo pela Strand até Trafalgar Square com o jornal na mão, meu irmão viu alguns fugitivos de West Surrey. Um homem estava com a mulher e 2 meninos, trazendo móveis numa carroça de verdureiro. Vinha da direção da ponte de Westminster, e logo atrás seguia uma carroça de feno com 5 ou 6 pessoas de aparência distinta e alguns baús e trouxas. Seus rostos abatidos e seu aspecto geral contrastavam vivamente com os londrinos, que passavam com suas melhores roupas nos ônibus. Pessoas com trajes elegantes espiavam-nos de dentro de carruagens. Eles pararam no Square, indecisos quanto ao caminho a tomar, e finalmente seguiram para leste ao longo da Strand. Um pouco atrás vinha um homem com roupas de trabalho, conduzindo um desses triciclos antiquados com uma roda pequena na frente. Estava sujo e pálido. Meu irmão virou em direção à Victoria e viu mais dessa gente. Tinha uma vaga ideia de que poderia encontrar-me. Notou um número extraordinário de policiais controlando o tráfego. Alguns refugiados trocavam notícias com os passageiros dos ônibus. Um afirmava ter visto os marcianos. Eram caldeiras sobre estacas, andando como homens. A maioria estava animada e agitada com essa experiência estranha. As tabernas depois de Victoria estavam lucrando bastante com os recém-chegados. Em todas as esquinas, pessoas liam jornais, discutiam fervorosamente ou olhavam para os estranhos visitantes dominicais. O número deles aumentou com o anoitecer, disse meu irmão, até que as estradas pareciam a rua Epsom High no dia do derby. Meu irmão falou com vários fugitivos, mas obteve respostas insatisfatórias da maioria. Nenhum deles tinha qualquer notícia de Woking, exceto um homem que garantiu que o lugar fora totalmente destruído na noite anterior. Venho de Byfleet. Um homem de bicicleta passou por lá logo cedo e foi de porta em porta dizendo-nos para sair. Depois vieram soldados. Saímos para olhar e vimos nuvens de fumaça ao sul. Nada além de fumaça, ninguém vinha daquela direção. Depois ouvimos os canhões em Chertsey, e começou a chegar gente de Weybridge. Então tranquei minha casa e vim para cá. Naquele momento, havia nas ruas um forte sentimento de que as autoridades eram culpadas por não se livrar dos invasores, sem todos aqueles contratempos. Por volta das 8 horas, detonações pesadas se tornaram nitidamente audíveis em todo o sul de Londres. Meu irmão não conseguiu ouvir devido ao tráfego nas ruas principais, mas ao cruzar as tranquilas ruas secundárias em direção ao rio, discerniu as explosões com clareza. Ele andou de Westminster até seu apartamento perto do Regent's Park por volta das 10. Estava agora muito preocupado comigo e perturbado com a evidente magnitude do problema. Sua mente se voltou, como a minha no sábado, para detalhes militares. Pensou em todos aqueles canhões silenciosos e expectantes nos campos subitamente atravessados por nômades. Tentou imaginar caldeiras sobre estacas, de 30 metros de altura. Uma ou 2 carroças cheias de refugiados passavam pela rua Oxford e várias pela avenida Marylebone, mas as notícias se espalhavam tão vagarosamente que a rua Regent e a Portland Place ainda estavam cheias dos transeuntes de domingo habituais, embora conversassem em grupo, e ao longo da orla do Regent's Park, os casais silenciosos de sempre namoravam sob os dispersos postes de luz. A noite estava quente e calma,
e um pouco opressiva. O som de disparos continua intermitente, e depois da meia-noite viram-se relâmpagos difusos ao sul. E releu o jornal, temendo que o pior me tivesse acontecido. Sentia-se inquieto, e depois de jantar, saiu e recomeçou a andar sem rumo. Ao voltar, tentou em vão concentrar a atenção em suas anotações para o exame. Foi dormir pouco depois da meia-noite, mas na madrugada de segunda-feira foi despertado de sonhos assustadores pelo som de aldravas batendo, gente correndo na rua, tambores distantes e um clamor de sinos. Reflexos vermelhos dançavam no teto. Por um momento, ele continuou deitado, perplexo, sem saber se o dia nascera ou se o mundo enlouquecera. Depois saltou da cama e correu até a janela. Seu quarto ficava no sótão, e ao colocar a cabeça para fora, o barulho do caixilho de sua janela foi ecoado por uma dúzia de outros em toda a extensão da rua, e cabeças em todo tipo de desalinho noturno apareceram. Perguntas eram feitas aos gritos. "Eles estão chegando!" berrou um policial, esmurrando uma porta. "Os marcianos estão chegando!" e corria para outra porta. O som de tambores e trombetas vinha dos quartéis da rua Albany, e todas as igrejas nas proximidades empenhavam-se em despertar a população com um veemente e desordenado alerta de sinos. Portas se abriam, e nas casas da frente, janela após janela emergia da escuridão com uma luminosidade amarelada. A carruagem fechada subiu a rua a galope, com um tropel que explodiu na esquina. Chegou a um clímax ruidoso sob a janela do meu irmão, e foi sumindo aos poucos na distância. Logo em seguida passaram duas carruagens, as primeiras de uma longa procissão de veículos velozes, dirigindo-se em sua maioria para a estação de Chalk Farm, onde os trens especiais norte-oeste aguardavam, em vez de descer a rampa em direção a Euston. Durante muito tempo, meu irmão olhou pela janela, confuso e espantado, enquanto os policiais esmurravam uma porta após outra e gritavam a mensagem incompreensível. Então a porta atrás dele se abriu e o morador do apartamento da frente entrou, vestindo apenas camisa, calças e chinelos, os suspensórios soltos na cintura, o cabelo desarrumado. Que diabo está acontecendo? Um incêndio? Que barulho infernal! Os dois esticaram o pescoço para fora da janela, tentando ouvir o que os policiais gritavam. Pessoas vinham das ruas laterais e se aglomeravam nas esquinas, conversando. Mas por que toda essa confusão? Meu irmão deu uma resposta vaga e começou a se vestir, voltando com cada peça até a janela para não perder nada da crescente comoção. Não demorou para que homens com edições extraordinárias dos jornais chegassem à rua aos gritos. Londres pode ser esmagada. As defesas de Kingston e Richmond foram derrubadas, terríveis massacres no Vale do Tâmisa. E em toda parte ao redor dele, nos quartos dos andares de baixo, nas casas do lado e da frente, atrás nos Park Terraces e nas centenas de outras ruas daquela parte de Marylebone. No distrito de Westbourne Pancras, a oeste e ao norte, em Kilburn, St. John's Wood e Hampstead, a leste em Shoreditch, Highbury, Haggerston e Hoxton. E de fato, em toda a vastidão de Londres, de Ealing a East Ham, pessoas esfregavam os olhos, abriam as janelas, olhavam para fora, faziam perguntas a esmo e vestiam-se rapidamente, enquanto o primeiro sopro da iminente tempestade do medo tomava as ruas. Era a aurora do grande pânico. Londres, que no domingo se deitara na ignorância e na inércia, despertou nas primeiras horas da segunda-feira com uma vívida sensação de perigo. Incapaz de saber da janela o que estava acontecendo, meu irmão desceu e saiu à rua quando o céu entre os parapeitos das casas ganhava os tons róseos da aurora. O número de pessoas que fugiam a pé ou sobre rodas crescia a cada minuto. Fumaça negra! Ouviu pessoas gritando e, mais uma vez, fumaça negra. Era inevitável ser contagiado por um medo tão unânime. Enquanto hesitava na porta, meu irmão viu outro jornaleiro aproximando-se e comprou um jornal imediatamente. O homem fugia com o resto da turba e vendia os jornais por um shilling enquanto corria, um misto grotesco de pânico e lucro. Nesse jornal, meu irmão leu o catastrófico comunicado do comandante em chefe.
Os marcianos são capazes de emitir enormes nuvens de um vapor preto e venenoso por meio de foguetes. Eles esmagaram nossas baterias, destruíram Richmond, Kingston e Wimbledon e estão avançando lentamente na direção de Londres, destruindo tudo no caminho. É impossível detê-los. A única proteção contra a fumaça negra é a fuga imediata. Era tudo, mas era o bastante. Todos os 6 milhões de habitantes da grande cidade se agitavam, fugiam, corriam. Em pouco tempo, a população se precipitava em massa em direção ao norte. Fumaça negra. Fogo. Fumaça negra. Os sinos da igreja mais próxima tocavam de modo estridente. Uma carroça desgovernada colidiu, entre gritos e imprecações, contra um bebedouro para cavalos. Luzes amarelas e fracas iam de um lado para outro nas casas, enquanto algumas carruagens ostentavam faróis luminosos. E no céu, a manhã nascia clara, brilhante e calma. Ele ouviu passos correndo de um lado para outro nos cômodos e para cima e para baixo nas escadas. Sua senhoria chegou à porta do prédio, vestindo um roupão e um chale atirado às pressas sobre os ombros. Seu marido vinha atrás aos brados. Quando compreendeu o significado de tudo aquilo, meu irmão voltou rapidamente para seu quarto, meteu no bolso todo o dinheiro que tinha, cerca de 10 libras, e saiu de novo às ruas. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.